Boa tarde, eu tô aqui com a doutora Tatiana Pfiffer, ela é uroginecologista e vai falar aqui um pouquinho sobre os distúrbios urinários na doença de Parkinson. Doutora Tatiana, por favor, você poderia se introduzir um pouquinho? Então, eu sou médica ginecologista de formação, GO, fiz residência em São Paulo, na USP, e fiz especialização em uroginecologia no Hospital Charité, em Berlim. E tenho um pouquinho de experiência em pacientes com Parkinson, com distúrbios urinários. Muito legal. Nós sabemos então que os pacientes com a doença de Parkinson, eles apresentam algumas alterações urinárias. Pode ser noctúria, né, perda de urina ou mesmo a incontinência urinária, que é um dos sintomas mais frequentes no consultório, tanto homens quanto mulheres. Você poderia explicar um pouquinho por que isso acontece, quais seriam as causas? Olha, os problemas urinários mais frequentes em pacientes com Parkinson são realmente a noctúria, que é você urinar muitas vezes à noite, às vezes acompanhada de enurésia, quando você perde dormindo, inclusive, e a urgência, quer dizer, aquela sensação de que você não consegue retardar a ida ao banheiro, que você tem que correr e às vezes perde urina, às vezes não. Esses são os mais comuns relacionados ao Parkinson especificamente. Tanto homens quanto mulheres? Tanto homens quanto mulheres. Okay. As mulheres também têm, às vezes, incontinência urinária de esforço, mas aí a causa não é o Parkinson, é mais porque as mulheres, de maneira geral, na população têm mesmo, não está relacionado ao Parkinson. No caso do Parkinson, a causa é uma falta do controle do cérebro. Então, assim, você tem um reflexo da micção, quer dizer, a bexiga avisa que alguma hora vai precisar no banheiro, e normalmente o cérebro fala, tá, mas aqui não é o local adequado. O que acontece nos pacientes com Parkinson, essa resposta do cérebro não funciona tão bem. Ela então, é tardia? Uma resposta tardia? Às vezes é tardia ou às vezes nem vem. Okay. Então o paciente fala, preciso ir no banheiro, ou assim, a bexiga avisa e o cérebro fala, faz o que você quiser. Não tô ligando. Ok, então e esses pacientes então, que têm esse problema, qual seria o tratamento? Quais seriam? A gente fala que tem um tratamento em etapas, né? Você tem vários níveis de tratamento. O primeiro que eu sempre oriento é o tratamento comportamental. O que é o tratamento comportamental? É você distribuir a ingesta de líquido ao longo do dia, você tomar menos líquido a partir das 18 horas. Importante, uma coisa que eu sempre reforço, geralmente são pacientes mais idosos, que já não tomam muito, que já tem risco de desidratação. Então a gente fala, para tomar menos depois das 18, mas é para tomar então durante o dia, não é para tomar menos líquido no total. Tomar menos cafeína, café, chá preto, tudo isso que também aumenta a pressão na bexiga. E às vezes a gente fala também que o paciente com Parkinson não consegue reagir tão rápido também. Okay. Então, às vezes, até que não é que ele tem tanta urgência, ele tem às vezes até a resposta ainda é normal, só que ele é lento, a resposta motora é menor. Esse é o problema. Então a gente fala, reage um pouco mais cedo, às vezes para dar tempo de chegar no banheiro, porque às vezes simplesmente ter um banheiro mais acessível. Banheiro mais acessível. À noite também um problema desses pacientes são acidentes na ida ao banheiro. Então a gente fala, deixar um caminho livre, deixar um caminho iluminado, ou então deixar um piniquinho, um potinho, um papagaio do lado do banheiro, do lado da cama, para evitar acidentes também, que é um problema nesses pacientes. Okay. Então essa seria a primeira etapa, vamos dizer assim. Segunda etapa seria a fisioterapia. Okay. Então a fisioterapia você pode ser simplesmente... O ideal é você ter uma fisioterapeuta realmente especializada em assoalho pélvico. Ok, em assoalho pélvico. Porque você ficar num grupo e falar todo mundo contraindo, geralmente não funciona. Ok. Mas você também tem fisioterapia com aparelhinhos de biofeedback ou eletroestimulação, que não só estimulam o assoalho pélvico, como podem relaxar a bexiga através da eletroestimulação. Seria a primeira parte. E existem também tratamentos farmacológicos, caso isso não funcione, ou os tratamentos farmacológicos são em conjunto com os tratamentos comportamentais? Como que isso? Você sempre pode começar, eu sou sempre a favor de começar comportamental, se possível associado com fisioterapia. Ajuda muitas coisas. Comportamental tem outras medidas ainda, que é uma lista meio grande, mas você consegue realmente melhorar bastante a qualidade de vida dos pacientes com isso. O tratamento do Parkinson em si, principalmente com a levodopa no caso, que é o que mais se estuda em relação aos distúrbios urinários, é o levodopa que é mais... Na verdade, apesar de ter muito estudo, o que se viu é que alguns pacientes melhoram com a levodopa e alguns não, do distúrbio urinário. Não tem como prever em que grupo que o paciente está. Você tem que tratar, estabilizar o Parkinson e ver se o paciente melhorou ou não. Mas, por exemplo, o levodopa, como você está dizendo, melhoraria esses sintomas não motores, problema da urina, mas eles não piorariam, né? Tem muitos pacientes que perguntam, comecei a tomar levodopa, isso pode estar influenciando com a minha urina, o que você Existem relatos de que a levodopa até piora. Mas é difícil saber se realmente é a levodopa ou se ia piorar mesmo. Entendi. Então a levodopa é uma coisa que, apesar de ter muito estudo, é o que mais tem, apesar de ter outros medicamentos, mas não se tem uma conclusão. Então o que a gente fala?
Primeiro, ajusta a medicação do Parkinson. Ok. E aí vamos ver o que a gente precisa fazer. Aí faz o tratamento comportamental, aí medicamentoso, qual seria? Bom, Você falou? Desculpa, comportamental já pode começar desde o começo, você né? falou, Mas, precisando para medicamentoso, tem uma série de medicamentos que é o que eu falo, acalmam a bexiga. Ok. Que relaxam a bexiga, que podem ser utilizados no caso Seria de qual, urgência. por exemplo? Por exemplo, no Brasil, Retemic? Retemic, Enablex, Vesicare, Ok. tem vários. Ok. E se nada disso funcionar, existe algum tratamento cirúrgico ou mais invasivo que pode ser utilizado? Sim, existe o Botox, aquele Botox que a maioria já ouviu falar para usar Nas em ruguinha, rugas, exatamente. Se injeta diretamente dentro da bexiga. O que acontece? A bexiga, ela fica fazendo aquela pressão e o cérebro não consegue mandar a bexiga parar. Então, você vai lá e injeta esse Botox, Relaxa. que relaxa a musculatura. Essa é uma Então possibilidade. ele não contrai, então esse relaxamento Ou faz contrai com menos. com que a urina fique mais tempo. Mais tempo, exatamente. Ok. E que mais? Mas tem um marca-passo de bexiga que a gente chama, Ok. né? O estimulador, Que é o estimulador intestino. Intestino. E tem esses procedimentos que são Deep Brain Stimulation, por exemplo, que são tratamentos para o Parkinson, mas que podem realmente se refletir na resposta da bexiga. Ótimo. Então, para terminar aqui, se viesse um paciente hoje com esse problema de continência urinária ou noctúria, primeiramente, qual médico ele deveria procurar? Ou para onde que ele deveria seguir para falar sobre a queixa? E se você teria alguma dica para esse paciente, o que você diria? Eu acho assim que primeiro a questão é sempre qualidade de vida, né? Então fala assim, a partir de quando? A partir de quando incomoda. Ok. Né? E a gente fala, mas isso não é tão importante, mas não corre risco de vida. Não, mas às vezes o paciente deixa de sair de casa, Sim, claro. deixa de ir no cinema, deixa de brincar com o neto. Interfere Então, com a família, interfere muito, todo dia. muito. Tem paciente que não quer mais sair Da de casa. autoestima, né? Muito. Claro. Então, isso é uma coisa. Então, é o que eu falo sempre assim, tá incomodando? Vai conversar com o especialista. Tem alguns neurologistas que teoricamente entendem um pouco, mas é que é uma coisa mais específica mesmo. Então, geralmente, quem entende mais essa parte é urologista ou urogineco. Mesmo o gineco geral acaba não trabalhando tanto com essa parte de bexiga. Então seria urologista Ou médico, urogineco. ou urogineco especialista. Uroginecologista, que seria o ginecologista especializado na parte urinária da mulher. Ok. Ótimo, doutora Tatiana. Então, muito obrigada pela sua colaboração Obrigada a e você. sucesso. Pra você também. Valeu.